Olá, galera, estamos aqui mais um dia no nosso canal. Meu nome é Valdete Rosa, nosso canal Descobrindo a Bíblia, para nós fazermos a leitura de hoje no capítulo 15 do livro de Gênesis. Você tem gostado? Você quer dar dicas de como nós podemos melhorar? O que você quer saber? O que você desejaria saber para adquirir mais conhecimentos através da leitura da Bíblia? Comente aqui embaixo, deixe o seu comentário. E eu quero pedir, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você não perca mais nenhuma das nossas dicas para sua leitura diária, ok? Vá lá, pegue seu caderninho, seu bloquinho de notas, o seu papel, a sua caneta, para você fazer anotações daquilo que mais te chamar a atenção nessa leitura, ok? Vamos lá? Nós vamos ler hoje capítulo 15 do livro de Gênesis. Eu vou fazer a leitura corrida e depois nós vamos, como eu disse, anote aquilo que te chama a atenção, aquilo que você sentir que Deus está falando com você, te dando uma direção, uma orientação, aquilo que está te trazendo mais conhecimento. E durante o seu dia, você medite. Sabe o que é meditar? Você ficar pensando. É exatamente um exemplo maravilhoso que eu posso dar, é como uma vaca. A vaca, quando ela come o capim, ela come, aí depois ela vai para um lugarzinho, ela senta, ela fica cochilando às vezes, e de vez em quando aquilo volta. E ela fica mastigando, ela fica ruminando. Então, que você também possa ficar tendo essa degustação durante o seu dia, daquilo que você leu, daquilo que te chamou a atenção, daquilo que para você foi uma descoberta, porque nós estamos aqui descobrindo as coisas da Bíblia. E é através disso que você vai ter um relacionamento com Deus. Que maravilhoso isso, né? Você saber que Deus fala com você todos os dias, saber que Deus fala com você em todos os minutos. Quando você for quiser alguma direção, quiser alguma resposta, quiser saber uma estratégia, quiser mais conhecimento, é através da palavra da Bíblia, ok? Vamos lá? Nós vamos ler o capítulo 15, que o título aqui na minha Bíblia diz: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Logo aqui a gente já pode dar uma pausazinha para pensar. Deus anima Abraão. Ele promete um filho. Ele já não tinha prometido? Se você tem acompanhado as nossas aulas, você viu que Deus já havia prometido para Abraão que ele seria pai de multidões, que a descendência dele seria, se você pudesse contar as areias do mar, seria essa descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Então aqui está falando que Deus anima. Se Deus anima, é porque ele estava desanimado. Como muitas vezes nós nos sentimos, né? Às vezes Deus fala conosco, nos promete algo, nos dá a direção de algo e a gente fica animado, aí a gente começa a andar motivado por essa promessa, aí acontece uma coisinha aqui, acontece outra coisinha ali e a gente se desmotiva. Mas Deus é aquele que está conosco todos os dias através do Espírito Santo. E aqui Deus anima Abraão. Então vamos lá. Passados esses acontecimentos, que acontecimentos? Para você que perdeu a nossa aula passada, nós falamos quando Abraão foi resgatar Ló, né? E ele travou uma luta. Então, talvez por causa disso, dessa luta, dele ver que teve que se separar de Ló. Então, foram esses acontecimentos. Então, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se
Se continuo sem filhos, Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Eliezer era o braço direito dele. Tu não me concedeste descendência, e por este motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu-lhe: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isto lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te herança esta terra, para dar-te por herança esta terra. Indagou Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. E em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Então, aqui nós terminamos no capítulo 15 do livro de Gênesis. E você deve ter feito a sua leitura também. Eu não sei qual a versão que você está fazendo a leitura, mas o significado e tudo é a mesma coisa, são as mesmas coisas. O que você anotou? O que te chamou a atenção dessa leitura? Nós vamos fazer um quadro na nossa mente dessa leitura. Abraão estava meio borocochô no seu cantinho, depois de tudo que havia acontecido, depois de tudo que havia passado. Ele estava desanimado, ele estava cabisbaixo, ele estava falta de fé, enfim. Ele estava lá no cantinho dele. Aí o Senhor aparece para Abraão e vem conversar com ele, através de uma visão. Deus já falou com você? Você já ouviu a voz de Deus? Tem gente que já ouviu a voz de Deus audível,
Tem gente que Deus já falou através de um sonho. Tem gente que já ouviu Deus falar através de uma outra pessoa. Neste caso de Abraão, ele teve uma visão. E nesta visão, Deus falou com ele muito claramente: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. O que é um escudo? Escudo é uma das peças de armas de guerra de um soldado. Ele coloca aquele escudo, normalmente é redondo ou quadrado, sei lá, e tem um local para você enfiar o seu braço e você maneja aquele escudo conforme vem ou flechas ou pedras ou o que for contra eles. Com aquele escudo eles se protegem. E Deus falou exatamente isso para Abraão: eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Quando que a gente recebe uma recompensa? É quando a gente fez algo e que aquele algo que nós fizemos, se for um trabalho, você pode receber a recompensa de um bônus salarial. Se você faz algo, você pode receber elogios por aquilo. Você pode recompensa é algo palpável, algo que você vê, que você toca. Então essa é um tipo de recompensa. E aqui Deus fala para Abraão que ele era o escudo dele e que ele receberia uma recompensa. Mas muitas vezes nós não estamos olhando assim. Nós estamos olhando assim para o nosso umbigo. Nós estamos olhando para baixo. Um exemplo claro disso que eu estou falando é que se você não estiver olhando para o lugar certo, você perde, você deixa de receber milagres, você deixa de receber recompensas, você deixa de receber... Nossa, tem alguma coisa, torneira aberta por aí, mas deixa. Receber alguma coisa. Ontem eu estava assistindo um jogo e aí o goleiro vai bater o tiro de meta. Vocês que são homens, você entendem disso, das regras de um jogo. Ele foi bater o tiro de meta. Normalmente, quando você bate o tiro de meta, tem ou alguém do outro time que quer te impedir, ou somente do seu time. Você pode jogar para o companheiro do lado, você pode jogar lá para frente. Enfim, o goleiro pegou a bola e do jeito que ele pegou, ele chutou. Ele chutou exatamente no pé do adversário, que naturalmente fez um gol. Foi uma falha dele. E aí eu vi o comentário de quem estava comentando o jogo. Falou assim: aconteceu isso porque ele estava de cabeça baixa. Ele não viu que tinha alguém ali próximo do seu jogador de zaga. Então, a falha dele foi que ele estava de cabeça baixa. Ele estava com uma bola, poderia ter feito um lançamento maravilhoso, alguém de lá da frente fazer um gol. Mas por ele estar de cabeça baixa, ele deixou de fazer uma coisa que seria natural e que viria bons frutos. Ele não levaria um gol. Aí é que está. Abraão, ele começou com tudo. Abraão declarou: mesmo ele falando, ó poderoso Senhor, Deus meu. O que adianta? Ele quis dizer mais ou menos isso. Que adianta o Senhor meu Deus, ser o seu todo-poderoso, o Senhor ser isso, ser aquilo, se eu não tenho filho? Quem vai receber toda a minha herança vai ser o meu escravo. Escravo não, porque Eliezer era como se fosse um filho
para ele, era tratado como se fosse um filho, e Eliezer era o braço direito, vamos dizer assim, dele. Falou assim, olha, ele que vai herdar tudo. Tu não me concedeste descendência, e por este motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Olha, ele jogou na cara de Deus que o Senhor não me deu descendência. O meu servo é que vai herdar tudo que eu tenho, porque o Senhor não me deu descendência. Gente, nós lemos capítulos passados que Deus já tinha prometido para Abraão. Aqui Deus estava reforçando. Deus estava reforçando de que estava na vida dele. Deus tinha já falado que ele teria, que a descendência dele seria grande. Só que ele não imaginava como que ele poderia ter se ele não tinha filhos. Como ele poderia ter uma descendência tão grande? Ele poderia ter descendência de um escravo. Aí Deus, ele fala assim, então, imediatamente lhe assegurou o Senhor. Então, quando você tem alguma questão, você tem alguma dúvida, você está triste, você está cabisbaixo, você está olhando somente para o seu umbigo, você faz esse tipo de questionamento que Abraão fez. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é todo poderoso, mas Senhor, Senhor. Por que não veio à mente de Abraão que ele já tinha uma promessa de Deus? Quando Deus falou com ele, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele prontamente foi. A sua fé estava nova, né? Porque sempre assim, a gente começa sempre num fogo, a gente começa sempre num empenho, a gente começa sempre como que eu vou dizer, numa empolgação, né? A gente começa tudo com empolgação. Aí a gasolina vai acabando e é necessário que Deus venha e nos anime. É necessário que Deus venha e reforce o seu amor para conosco. Porque aqui diz que imediatamente Deus assegurou: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Deus não faz nada na nossa vida que não seja legítimo. Deus não faz nada na nossa vida que não seja verdadeiro, genuíno. Nada, ok? Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu: será assim a tua posteridade. Posteridade é a sua descendência. Deus estava falando que a descendência dele seria abençoada. Ele disse assim: Abraão creu e isto lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Deus reforça a mesma promessa que ele havia dito a Abraão lá no começo do livro de Gênesis, que ele fala quando começou a ter essa convivência com Abraão, que foi no capítulo 12. No capítulo 12 começa a história de Abraão. Desde lá Deus vem falando: sai da sua terra. Quando Deus fala, ele está movido de força, de coragem, de fé, e foi. E Deus começou a fazer. Mas aí vem um desânimo, né, gente? Vem um desânimo. E Deus aqui estava animando Abraão. Aí indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Ele queria saber como. E às vezes não interessa saber como. Se Deus falou, ele vai fazer, não importa como. Eu tenho que me preocupar unicamente em obedecer e crer que se ele falou, ele vai cumprir.
Aí, então, ordenou-lhe o Senhor, toma uma novilha, pediu um sacrifício, né, para Abraão. Abraão fez, só que em seguida as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. Então, Abraão teve uma certa dificuldade de apresentar aquelas ofertas que Deus pedia, que antigamente eram ofertas de animais. Jesus ainda não tinha vindo para ser oferta para o nosso, então era oferta de animais. E Abraão enxutava. Ao pôr do sol, foi tomado de um sono profundo. Então, eu imagino que tudo isso que aconteceu foi durante o dia. Porque aqui fala no pôr do sol, quando já foi a tardezinha, que passou tudo isso de Deus aparecer para ele, deve ter sido no horário do almoço, no horário aonde lá no deserto o sol é causticante. É muito quente, é muito quente. Então, Abraão, com aquele calor todo, oferecendo um sacrifício, enxotando aquelas aves, e aí, no pôr do sol, ele sentiu sono. Não era hora de dormir ainda, o sol só estava se pondo, mas ele foi tomado de um sono profundo. Aqui fala que foi um sono profundo. E aí, eis que vieram sobre ele densas trevas assustadoras. Eu acho que ele teve um pesadelo. Então, daquele calor todo, daquele dia para ele, que foi um dia totalmente diferente, onde ele teve uma visão com Deus, onde ele ofereceu sacrifício para Deus, ele estava cansado fisicamente, por isso do sono profundo. E às vezes, quando você está muito cansado, você dorme, você tem pesadelos. Eu acho que aqui ele estava tendo um pesadelo. Só que aí Deus falou com ele, sabe que com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E aqui Deus fala o que iria acontecer depois de 400 anos. Quer dizer, Deus estava falando com Abraão coisas que iam acontecer no futuro. Aqui diz assim, então falou o Senhor a Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e serás afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. Olha só, e depois de muita aflições, seus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada. Morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-se junto com os teus pais no mundo dos mortos. Você já imaginou se essa cena acontecesse com você e Deus falasse com você assim, olha, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, sei lá, vai acontecer isso. Não te preocupas, vai ter vitória, o seu povo vai ser escravo, mas depois ele vai ser livre. Eu vou julgar a nação que o fizer escravos. E aqui fala que ele teria uma velhice abençoada e morreria em paz. Olha que palavra para sossegar o coração. Se Deus falasse com você hoje, olha, vai acontecer isso, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai acontecer isso. Mas você vai ter uma boa velhice, você vai morrer em paz. Você vai se reunir com os seus pais, os seus mortos. E aqui fala assim, depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras. Gente, eu tenho batido muito na tecla sobre os nossos descendentes, sobre as nossas futuras gerações. Aqui Deus estava falando de 4 gerações, 4, que Ele iria dar descanso. Depois de 4 gerações, teus descendentes tornarão para essas terras. Eles iam passar por muitas coisas. Depois de 400 anos, eles seriam livres. Geração é o que vem de ti e que vai ficar.
aquilo que você fizer para deixar como legado, para deixar para seus filhos, tem que ser legado, tem que ser um legado. Eu estou escrevendo um livro porque eu fui incentivada por uma pessoa, pela minha professora, ela é escritora e tudo, exatamente por esta palavra, legado. O que você vai deixar de legado para a sua família? E é esta pergunta que eu faço para você. O que você vai deixar de legado para a sua família, sabendo que Deus visita até a 4ª geração para o bem e para o mal? Eu decidi escrever um livro, porque mesmo depois que eu me for, vai ficar para os meus filhos, para minha filha, vai ficar para os meus netos, vai ficar... Você entendeu? Vai ficar para minhas gerações futuras. O que nós fizermos hoje tem diretamente, isso é com certeza, diretamente influência nas nossas gerações futuras, na sua descendência futura. Hoje você está colhendo o que seus pais, seus avós, as suas descendências passadas fizeram. Hoje você está carregando este legado deles. Você pode fazer diferente, você pode mudar a história da sua família, mudar a história da sua descendência. Você pode mudar isso. Está nas tuas mãos fazê-lo. Ok? E a pergunta é essa: o que você vai deixar de legado? É a minha pergunta para você. E aqui fala, porque não malignos mereça ser severamente castigado, né? Aí no dizer, com a chegada da noite, veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Não foi Abraão que foi, aqui fala que surgiu um braseiro. Então, aquele braseiro que veio em forma de fumaça e de fogo para receber aquela oferta que Abraão tinha feito com os animais que Deus tinha pedido. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos cananeus, tal. Deus estava confirmando a bênção sobre a vida de Abraão nas suas gerações futuras. Aos teus descendentes dei esta terra. Aos teus descendentes dei. A geração ainda não existia. Vocês têm noção disso? Que Deus falou coisas com Abraão que ia acontecer 400 anos à frente. Deus falou o que ia acontecer depois da morte de Abraão. Você vai morrer em paz, mas vai acontecer isso nas suas gerações futuras. Mas aqui está falando, olha, aos teus descendentes dei esta terra, por causa de Abraão, da aliança que Deus tinha com ele aqui, ó. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança. O que é uma aliança, gente? É um compromisso. Quando você se casa, o símbolo do casamento é uma aliança. Você pode ter relacionamentos de amizades em aliança. Você pode ter relacionamentos em sociedade, uma aliança. Você pode ter um relacionamento com o seu cônjuge, é uma aliança. Aqui fala que o Senhor fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dessa terra. Então, Abraão, vai acontecer isso. Eu tenho uma aliança contigo. Por causa dessa aliança que eu tenho contigo, eu já dei. Não falou eu vou dar. Se eles fizerem tal coisa, eles vão ter. Não. Deus fala para Abraão: eu dei. Por minha aliança que eu tenho contigo, pela promessa que eu tenho contigo, vai acontecer, já falou, acontecer isso, fique em paz, você vai morrer, mas os seus descendentes vão receber esta terra, vão voltar para cá, e eles vão ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. Você pode contar? Então conta.
isso será a sua descendência. Gente, é palavra do Senhor. E aqui a gente pode ter como é importante tudo que você fizer, você ser direcionado. Lembra quando uma das dicas de uma aula de dicas que eu dei, você pode até voltar lá se você quiser, volte lá, veja as dicas que foram ditas. Uma das dicas que foi dita é que você tem que ter esse hábito de você ter a sua leitura diária, de você começar o seu dia na presença de Deus. Você começar o seu dia na presença de Deus, por quê? Porque se você tem um relacionamento com Deus, se você busca o conhecimento, sabedoria, o Espírito Santo vai te dar graça, você vai realizar bons negócios, você vai ter estratégias para os seus negócios, você vai ter direção como você cuidar da sua família, tudo. E uma coisa, Deus não faz nada, gente, Deus não faz nada sem antes Ele falar. Mas se Ele fala, é porque você está procurando ouvir. Ele pode não falar porque você não quer ouvir. Ele fala. E isso é tão maravilhoso. Você, às vezes, olha, nós somos tão enganados que você passa na rua, alguém te dá um panfletinho falando assim, fulana de tal vai revelar o seu futuro. Eu posso ter toda a revelação, se eu quiser, do próprio Deus, do meu futuro. A diferença está nisso, de quem fala com você. A diferença está em quem você tem ouvido. A diferença está em quem tem te feito a promessa. A diferença está aí. Aí está a diferença. Então, volte. Se você parou, se você está desanimado, você começou todo empolgado, eu sei que nós somos falhos, nós somos seres humanos e muito falhos. A gente começa com toda empolgação. Não, eu vou acordar mais cedo, meia hora mais cedo para ler a Bíblia, no mínimo uns 10 minutos, 10, 15 minutos. Eu vou ter um momento de reflexão, de meditação do Senhor. Eu vou louvar o Senhor, vou ter o meu momento de devocional com Deus antes de qualquer atividade do dia. Mas a gente falha nisso, a gente peca. Mas quando vier esse desânimo, saiba que Deus, Ele quer te animar. Assim como Ele fez com Abraão. Deus animou, reforçou a promessa. Falou novamente, revelou coisas que iam acontecer no futuro. E assim esse Deus que cuida de mim, que cuida de você. Gente, a semana está começando. Hoje é segunda-feira. Que você tenha um dia, semanas maravilhosas. Ok? Esse é o meu desejo para você e até a próxima.